Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, mais um podcast Batendo Guizo, o veneno da política, espaço de podcast aqui do Preto no Branco, e hoje com satisfação recebendo a visita do deputado federal Zeca Dirceu. Deputado, é um prazer tê-lo aqui conosco, Jadirzinho nos acompanha também nesse trabalho. O tempo é curto, jornada bastante grande e por isso vamos já começar imediatamente indagando ao deputado. Agenda cumprida nas últimas horas em Cascavel. Não é a primeira, muitas outras a precederam. E nota-se que o deputado tem dado uma atenção toda especial, dá para dizer como nunca antes, em relação aos assuntos aqui do nosso município e da nossa região. Qual é o ingrediente, deputado? Prazer em tê-lo aqui. Miguel, Jadir, primeiro dizer da alegria de estar aqui com vocês, cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo. Agenda bastante intensa, viu, Miguel? Mas de notícias muito positivas para Cascavel. A gente esteve participando agora de um ato importante no Paço Municipal, entrega de equipamentos para as entidades que cuidam, acolhem as pessoas com deficiência. A Pepis está comprando aí imóveis, equipamentos, computadores para reestruturar, né, toda uma rede de serviço que é fundamental. E para minha alegria foi com um recurso que eu articulei em Brasília, de uma emenda parlamentar de minha autoria. Anunciamos um investimento grande na área da habitação, que vai tirar do aluguel 145 famílias aqui de Cascavel. E eu já adianto para quem está assistindo que é só o começo. Eu acho que a gente vai chegar a mais de 1.000 aí até o final do ano. É uma operação de crédito que a Caixa acabou de aprovar agora. Eu participei ali dos momentos decisivos de 16 milhões de reais, quase 17 milhões de reais, e que vai possibilitar, né, para famílias que ganhem até 3 salários mínimos, né, essa oportunidade de sair do aluguel e pagar a sua própria casa, que eu acho que é o que todo mundo sonha, é o que todo mundo quer. Está iniciando, né, o trabalho dos 6 médicos, do Mais Médicos, né, um programa importante que a gente ajudou o presidente Lula a retomar. O Paraná foi lembrado, são centenas de municípios aqui, entre Cascavel e outros, que estão recebendo essa atenção. E eu aproveitei o ato, o evento, também para prestar contas um pouco das tratativas que a gente fez nas últimas semanas sobre a 277, né, essa parte urbana aqui que passa por Cascavel, e a BR-163, que a gente já tinha tido uma vitória no primeiro semestre, com a retomada das obras que estavam paradas, né, e foram retomadas no início do ano daqui de Cascavel, indo para Toledo, Marechal. E agora, na última audiência, o prefeito Paranhos esteve comigo, vários prefeitos da região, vereadores, o deputado estadual, o professor Lemos, estava junto. O ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, garantiu a retomada das obras daqui de Cascavel, no sentido sudoeste, e que vai fazer os projetos também para melhorar o outro trechinho da 163, que pega ali a faixa da fronteira ali com a Argentina, já chegando em Santa Catarina. E na 277 o DENIT está intimando ali os últimos detalhes, a gente até conversou por telefone com o superintendente estadual, para que a prefeitura possa fazer as obras de iluminação, o semáforo ali na Portal, fazer melhorias de sinalização, né? Transformar aquilo que é uma rodovia numa área um pouco mais urbanizada, que facilite o fluxo das pessoas e dos veículos. E aí tem dinheiro para o OPECAM, tem dinheiro para a Escola do Campo, tem dinheiro para o Instituto Federal do Paraná. Eu quero uma entrevista de 1 hora com vocês aqui para eu poder detalhar tudo. Jadir, a gente sabe que de parte do governo municipal, no que cabe, estadual ou federal, a burocracia, ou burocracia, que muitos carregam no RI, com toda razão, acaba engessando, atrasando, e nós temos aqui, o deputado cita, com toda a propriedade, uma situação até vexatória, né? Tanto quanto vergonhosa dessa 163. O tempão que faz que ela para estar pronta. As campanhas que já foram feitas aqui, o deputado acompanhou, o cooperativismo, a produção, a economia, enfim, políticos também, mas agora vai sair. Que bom que temos um representante que consegue mexer o doce, né? E depois que você falar, perguntarei ao deputado se ele é da prática dos entregadores do chequinho. Que esses dias alguém perguntava, o Zeca Dirceu está entregando chequinho para tudo que é lugar aí, né? Vamos conversar sobre isso. Jadir, satisfação. Satisfação, Miguel, cumprimentar o deputado. Lembro bem, há mais ou menos 1 ano atrás, o senhor esteve nos visitando também,
naquele período falando da campanha, né? E a 163 já estava em pauta naquela época, parada. Já atrasada. Né? E é um trecho que eu conheço bem, porque eu me desloco de Cascavel a Marechal, de Marechal a Cascavel. E, para surpresa nossa, tão logo o governo atual assumiu, as obras, pelo menos nesse trecho, foram recomeçadas. Mas nós sabemos que, indo para o Sudoeste, é o pior trecho que nós temos na nossa região hoje, pelo movimento, porque liga justamente ao Rio Grande do Sul. E a Santa Catarina, toda essa produção, todo esse carreador que nós temos aí para o Sudoeste. E não é concebível você, para fazer um trechinho de 60 quilômetros de Cascavel até na ponte do Rio Iguaçu, você leve aí 1h30, 2 horas. Então, é fundamental essa obra para a nossa região. Deputado, qual é a receita para o senhor mexer o doce dessa forma? Primeiro, a persistência, né? A teimosia de estar lá sempre cobrando, insistindo. Mas o mérito é do presidente Lula, é do governo federal, o próprio ministro Renan, que colocaram de novo as grandes obras, os investimentos em infraestrutura como uma prioridade importante do país. Inclusive, o presidente Lula me convidou, eu vou estar no Rio de Janeiro agora no dia 11, acho que é sexta-feira, né? Ali na sede do BNDES vai ser feito o lançamento do novo PAC. Então, o Brasil vai voltar a ter um programa com metas, com obras, com projetos, com planejamento, para essas grandes necessidades, né, estruturantes do país sair do papel. É inexplicável, né, que essa obra tenha sido interrompida. Sabe por quê? Nos últimos anos, a arrecadação do governo federal bateu recorde. Ela cresceu muito, até pela alta carga tributária. Então, você viu um período de 5, 6 anos da arrecadação crescer, bater recorde. Enquanto isso, o governo foi tirando investimentos, o orçamento da educação reduziu durante 6 anos, o da saúde ficou congelado, o que já é um erro, já é um absurdo, né? E obras foram abandonadas. Nós estamos retomando só no Paraná 54 obras da educação, que de forma inexplicável, o país tendo dinheiro, arrecadando cada vez mais, foram sendo abandonadas. Inclusive uma escola aqui em Cascavel, a escola Kelly Cristina no Morumbi. Já fizemos o pagamento, a obra já foi retomada, que é o que vai acontecer com a 163. Então, dinheiro o país tem. O Brasil é muito rico, arrecada bastante, a arrecadação cresceu, como eu disse, nos últimos anos, mas eu acho que no governo anterior, até mesmo por ter um banqueiro, né, cuidando da área mais importante, que é a economia, a prioridade era outra, viu? A prioridade era pagar juros, era dar dinheiro para aqueles que vivem da especulação financeira, do rentismo, né? No ano passado, 46% de tudo que o Brasil arrecadou de imposto, de tudo que as pessoas pagaram de imposto, foi para honrar os juros aí da dívida pública, né, dos títulos da dívida ativa brasileira, né, que é uma dívida que não foi de nenhum governo recente, é uma dívida que vem lá da época da ditadura ainda, mas que não dá para você pagar uma taxa de juros exorbitante, como a gente viu nos últimos anos. Tivemos uma vitória agora essa semana, depois de muita briga, confusão, até ameaças da gente, né? Falaram que a gente estava exagerando, né? O Banco Central, tardiamente, decidiu abaixar em meio ponto percentual, deveria ter sido 1, a taxa de juros. Fazia 3 anos, Miguel, que não era reduzida a taxa de juros. Então, o Brasil vive agora um novo tempo, tem governo que briga e defende aquilo que é importante para a população. Só essa mexidinha nos juros já vai liberar um dinheirinho a mais no orçamento do governo federal que a gente não vai ter que pagar para os que vivem aí. Deputado, voltando para a questão regional, naquela entrevista que o senhor concedeu ano passado, no período da eleitoral, o senhor fez críticas severas e duras com relação ao novo pedágio, que é uma ferida que nos machuca aqui no oeste do Paraná, pela distância que nós temos com Paranaguá, e o custo sempre foi muito alto. E agora o PT é o governo. Né? O senhor falava naquela ocasião, ainda hoje eu assisti a entrevista, revi para ver se dava para buscar algum assunto, e o senhor criticava justamente o modelo. Mas o modelo está sendo implantado agora, praticamente tal qual como foi aprovado então. E agora? Teve bastante alteração, né, no modelo do pedágio. Não é aquele modelo, né, do ano passado, não é aquele modelo estabelecido pelo governo anterior. Não é possível, né, não é viável você mudar tudo
Então eu não acredito que tenha Mas chego mas dentro... está longe para chegar naqueles Isso. 2, 3 reais que paga Eu não em acredito Santa Catarina. que tenha se chegado ao ideal. Agora, tinham processos, né, decisões que já eram irreversíveis e que foram tomadas no governo anterior. Então, eu acho que o trabalho do presidente Lula, do ministro Renan, foi melhorar algo que era muito ruim, foi corrigir, né, algumas distorções. Eu vou dar aqui um exemplo. No modelo anterior, a cada 1% de desconto que a concessionária, a empresa, desse para ganhar a licitação na tarifa, a cada 1%, ela tinha que colocar um volume grande de recursos de calção, de outorga, seja o que for. Nós conseguimos primeiro mudar para 13, que era a proposta do governo federal, e aí depois nós mudamos para 18. Então, a necessidade de colocar aporte, ela só vai acontecer para descontos maiores do que 18%. Ou seja, ficou muito mais fácil você diminuir o valor da tarifa. Então, a tarifa desse modelo desse ano vai ser muito menor, a gente não sabe qual é ela ainda, porque vai ter um leilão, né, em agosto. Ela vai ser muito menor do que aquela outra, por esse motivo simples. Agora, a empresa ela pode dar 1%, 5%, 7%, vai ter lá uma disputa, sem ter que colocar dinheiro. Ela só vai ter que colocar dinheiro a partir de 18%, que é para garantir que, de fato, ela dando um desconto muito grande, ela vai conseguir honrar as obras de duplicação, os viadutos, a terceira faixa, as passarelas que têm que ser constituídas. Uma outra mudança importante. No modelo anterior, você ia licitar os 6 lotes. Ou seja, se desse errado alguma coisa, ou se ficasse uma imperfeição aqui, um exagero ali, não ia ter como corrigir. O presidente Lula, de forma sábia, atendendo um apelo nosso, vai fazer lote a lote. Então agora vai licitar o lote 1, no final do ano o lote 2, o lote 3 é só no ano que vem, então você vai ter tempo, caso não saia muito bom o resultado, para ir alterando, para ir corrigindo. Uma série de exigências que não tinha, né, no outro modelo foi incorporado agora para garantir que as obras vão ser feitas, que os contratos vão ser respeitados, né? E houve um acúmulo de debate, de reuniões, que também no governo anterior não tinha sido feito. O setor produtivo do Estado nunca foi recebido lá no gabinete do ministro, como foi feito com o Renan Filho, né? Nós nunca conseguimos chegar lá na NTT e ter uma explicação clara deles, como a gente conseguiu viabilizar agora. Lembrando que a NTT não é um órgão de governo. Não é o presidente Lula que colocou lá os diretores, são diretores do governo anterior, alguns já sendo alterados pelo presidente Lula. Por isso que não dá para fazer, talvez, a solução ideal, uma mudança excepcional, né? Como eu defendo e sempre defendi, você está de forma correta relembrando a entrevista. Eu nunca falei, sabe, nunca acreditei, né, em solução mágica. Né? O que eu acho que tinha como fazer e foi feito foi melhorar algo que estava muito ruim. Eu espero que tenha ficado bom, no mínimo regular. Se a gente perceber no primeiro leilão que ficou para baixo de bom e de regular, eu vou ser o primeiro a ir lá criticar, cobrar e tentar nos próximos lotes fazer as alterações. O que tem só para completar, o que tem preocupado, até para que o deputado saiba, a região, é a possibilidade de uma antecipação do lote 6, que atinge justamente a nossa região, para acontecer agora já esse ano. Não acredito que vai acontecer, né? A informação da última audiência da NTT é que é o lote 1 agora, em agosto, e no final do ano o lote 2, e esse ano apenas esses 2 lotes. Diante da tua preocupação, que eu acho que deve ser de muita gente aqui, eu me comprometo a ir de volta na NTT, fazer o questionamento, conferir, né? E acho que isso está aberto a qualquer outra liderança política, as próprias entidades. A gente precisa ficar vigilante e atento. E o presidente Lula, quando gravou o vídeo, né, junto com o ministro Renan Filho, o governador Ratinho estava no gabinete dele, ele falou isso. Está gravado para quem quiser ver. Que ele vai ser o fiscal, que ele vai querer ver o resultado, que ele vai acompanhar. Então não é só você, as entidades, eu, que estamos preocupados e vigilantes. O próprio presidente Lula fez questão, no primeiro vídeo que ele gravou, do primeiro momento, de deixar isso muito claro. E a sociedade está fiscalizando, né, deputado? O senhor está sentindo isso, talvez com muita intensidade em relação a períodos anteriores? E o que eu lhe pergunto em relação ao deputado do chequinho, que não é coisa pejorativa, não é para melindrar, mas muita gente fala, o deputado não existe para isso, para ficar entregando chequinho, não. O PECAM para levar chequinho para prefeito e tal. É verdade isso ou não? A atribuição de influenciar no orçamento, ela é constitucional. Ela é uma imposição legal. Quem aprova o orçamento, quem define
que vai ser arrecadado, como vai ser gasto, é o Congresso Nacional. E não é assim só no Brasil, é assim no mundo todo. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, na Argentina é assim, no Paraguai é assim, com raríssimas exceções. Então, o deputado alterar o orçamento, fazer uma emenda, lembrar de uma obra importante aqui para Cascavel, para o Oeste, colocar um dinheiro num hospital lá de Toledo, acrescentar um recurso a mais para uma obra em Foz do Iguaçu, é da natureza, né, da dinâmica, não só da política, mas da Constituição do nosso país e das regras que imperam em todas as democracias, ou quase todas, do mundo. Claro que esse processo tem que ser feito com transparência, com fiscalização e com critério. O que existiu no período anterior foi uma omissão irresponsável, absurda, que jamais tinha acontecido na história do país, do presidente em exercício pegar toda a ação de governo e falar, ó, façam do jeito que vocês quiserem e façam de forma secreta, para que ninguém saiba quem está emendando o quê, quem está mandando dinheiro para onde, para que vai ser gasto. Isso é uma imoralidade, tanto é uma imoralidade que depois de muito questionamento nosso, no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal determinou que o orçamento secreto fosse extinto. E o presidente Lula não fez nenhum esforço para tentar retomar, por mais que isso talvez facilitasse o início ali de uma relação política. Mas teve que pagar as emendas agora, né? Que é uma imposição legal, né? O recurso está empenhado, até o Supremo decidir, estava dentro dos aspectos legais. O presidente não tem opção, ele não pode dar uma canetada lá e cancelar todas as emendas, todos os empenhos de obras, inclusive, que já foram iniciadas. Imagina, você abandona uma estrada rural que está lá, metade dela pavimentada, a outra metade não. Você abandona uma escola, uma universidade, está lá com um bloco quase construído, só falta fazer o acabamento. Não teria nem sentido lógico, né? O presidente não pagar e não concluir as obras. Como é que o deputado vai se omitir e não levar, encaminhar uma comitiva como a do OPECAM, esteve agora em Brasília, aos seus cuidados, falando com ministros e tal, para fazer os encaminhamentos necessários? Porque uma entidade, estamos falando da OPECAM, poderia se falar de qualquer outra, homens e mulheres que lá estão, 99% trabalhando gratuitamente, precisam desse recurso, precisam desse dinheiro, porque senão não vão ter como aparelhar e como trabalhar. Então é uma situação que fica bem clara, né, deputado? Eu atendo, Miguel, 23 hospitais diferentes, Santa Casas, filantrópicos, privados, aqui do Paraná, lá em Brasília. Muitos deles teriam fechado as portas, a população não teria mais o atendimento gratuito pelo SUS, talvez muita mais gente poderia ter morrido na época da pandemia, se não fosse esse recurso a mais adicional, né, que a gente consegue viabilizar todos os anos pelas emendas individuais, pelas emendas da bancada, pelas relações que a gente tem nas comissões. Eu sou da Comissão de Educação, várias vezes a gente ergueu aí grandes programas, grandes obras nas universidades públicas, federais, estaduais, nos institutos federais. Agora mesmo eu acabei de encontrar o diretor aqui do Instituto Federal, né, com uma demanda justa, legítima, de construir mais salas de aula, porque o Instituto está dando certo. Tem uma quantidade de alunos hoje muito maior do que as salas de aula comportam, do que os laboratórios de pesquisa permitem. Então, qual é a dificuldade, qual é o mal, né? Qual é a coisa negativa de eu, que tenho uma percepção mais apurada, porque estou vivendo aqui o dia a dia, chegar lá no orçamento do Ministério da Educação e colocar uma emenda para uma coisa que talvez o ministro não conheça, o presidente da República não conheça. Então, o deputado, junto com as suas lideranças, os vereadores, os prefeitos, as entidades, né, os movimentos, né, as instituições, ele tem essa capacidade maior de observar, né, o detalhe da prioridade. O presidente, ele pensa o macro: vou voltar ao Minha Casa Minha Vida, né, vou voltar às obras da educação, vou fazer um programa de aceleração do crescimento para melhorar portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, mas ele não conhece o detalhe que a gente conhece aqui. Por exemplo, esse estrangulamento ali da 277, né, aquela dificuldade que a população tem aqui de Cascavel de passar de um lado para o outro. É muito difícil o ministro perceber isso lá, o presidente da República. Agora, o deputado, ele tem a sensibilidade, por isso que eu estou ajudando aqui o município a fechar uma equação. É difícil municipalizar também, por causa das regras, né? Mas não é impossível e precisa ser uma prioridade. Eu acho que não vai precisar municipalizar. A sugestão que o ministro Renan deu ao prefeito Paranhos, né, é temporariamente autorizar um volume de obras ali que não interceda, não atrapalhe a concessão no momento em que tiver a licitação do pedágio, porque se municipalizar e acontecer a licitação do pedágio, a empresa que vai ganhar não vai ter responsabilidade nenhuma e tudo que tiver que fazer daqui para frente vai ficar uma carga
sobre o município que não tem orçamento para tocar isso. Então a gente vai achar uma solução, o prefeito já tem uma quantidade de recursos reservada para isso, eu acho que a população vai sentir ali, se não uma melhora plena, mas uma melhora significativa. Jadir, na outra sala você sabe que nós temos a Gladys, presidente do PT, está ali na outra sala a vereadora Lilian, tá o prefeito lá, Hernani Pudel, e o ex-vereador Dalmina. Não sei se esquecemos de alguém ali que acompanha o deputado. E vamos saber do deputado se ele está preocupado com a eleição do ano que vem ou não. Ano que vem tem Porque eleição municipal, a eleição né? dele é em 2026. E Eu não sei, eu acho que a eleição dele é ano que vem também. Parece que teria qualquer coisa já com a Gleisi Hoffmann, enfim, por causa da disputa do governo do Estado, da associação. Nos esclareça qual a prioridade em termos de eleição. E aqui em Cascavel, por que nós temos o Hernani Pudel e a vereadora Lília hoje despontando aí como prefeituráveis? Minha primeira eleição foi em 2000. Então eu gosto muito de disputar a eleição, comecei bastante novo. No que depender de mim, eu disputaria a eleição já esse ano. Já. Quantos anos você teve lá Eu tenho Cruzeiro? 45 anos. Né? Minha primeira eleição foi em 2000, eu tinha de 21 para 22. Né? Prefeito já? Não, eu me elegi prefeito em 2004. Vereador primeiro. E depois fui reeleito em 2008. Eu tenho 6 vitórias aí consecutivas. Mas as eleições municipais, né, elas são extremamente importantes, independente de serem juntas com essa eleição suplementar que eu acredito que vai acontecer para o Senado. Né? Da minha parte, vai haver uma dedicação grande. Cascavel é uma grande prioridade, né? Eu já digo isso para quem está assistindo, né? Entre as grandes cidades do nosso estado. Você está querendo dizer que vão rifar o Moro, então? Eu estou bastante certo disso. Suplementar eu isso. Vou até explicar por quê, para não parecer que é uma vingança, que é uma revanche. Não batendo o guiso, um veneninho da política, não cabe isso dentro, né, da normalidade legal e democrática do país. Ele será cassado porque a lei obriga, impõe que isso aconteça. Por quê? Porque ele praticou abuso do poder econômico, gastou uma fábula, fez campanha antecipada fora do período que a lei permite e praticou caixa 2. Disfarçou despesa, omitiu despesas, tudo isso está provado nos autos. Eu estudei o processo porque o PT é o autor de uma denúncia e o PL, o partido do Bolsonaro, é autor da outra denúncia que pede também a cassação. A senadora Selma, do Mato Grosso do Sul, há 4 ou 8 anos, não me lembro, 19. foi cassada exatamente pelos mesmos crimes. Então não tem como o TSE julgar de um jeito uma pessoa e a justiça tem que julgar. E ela era juíza também, por coincidência. Por coincidência, era chamada de Moro de saia. Só para o povo entender, depois disso tudo aí sacramentado, tem eleição de novo. A lei obriga também que em 90 dias o Tribunal Superior Eleitoral... Caça-chapa, porque o senador tem suplente. Caça-chapa. Caça-chapa. Toda ela foi eleita diante de uma ilegalidade. E o Paulo Martins não vai ter vez. O segundo colocado assume temporariamente até os 90 dias da eleição. Então eu prefiro que seja esse ano, se não for esse ano, que seja o ano que vem, mas eu acho que vai ser no TRE que mesmo? é inevitável. Eu acredito que sim. Aí não é opinião minha, é opinião dos advogados que frequentam o TRE, que conhecem da legislação, que é a mesma opinião que eu ouço lá em Brasília. E vai acabar sendo uma justiça indireta por todos os males que ele fez para o país, as empresas brasileiras que ele destruiu, os empregos e a maneira ilegal, né, criminosa, que ele tirou o presidente Lula de uma eleição que o presidente Lula ganharia. Deputado, eleição suplementar, vamos imaginar que isso se confirme. Eleição suplementar para o Senado, se acontecer, vai acontecer provavelmente junto com a eleição municipal, até para não se mobilizar a estrutura eleitoral. Pode ser junto ou separado, né? Porque depende do momento da cassação. Claro. É obrigatório fazer no máximo em 90 dias. Em Então, 90 se dias. caçar em novembro, Vai não ter dá que para fazer esperar o ano que vem. até outubro. Se né? caçar em fevereiro, não dá para esperar outubro. Mas aí tem Ela especulações. pode ser antecipada. Pode ser menos de 90 dias, mas mais de 90 dias não pode. Sobre as suas pretensões políticas para o ano que vem. Tem especulações de que depois do Correria senador? Já? Senador. E tem uma outra especulação que depois do Cruzeiro do Oeste ele pode querer administrar Curitiba. Qual que é a preferência aí entre esses dois cenários? Depois nós voltamos a falar na eleição municipal. Não. Eu aprendi, viu, Jadir, que na política a gente não é candidato da gente mesmo. Né? Você é candidato de um conjunto de forças, de lideranças. Eu sinto isso hoje. Há um conjunto grande de forças políticas, de lideranças
prefeitos, vereadores, lideranças nacionais, estaduais, que me estimulam a dar um salto maior, disputar uma outra eleição, não ficar a vida toda como deputado federal. Eu nem me sinto confortável, nem acho razoável alguém ser deputado 10 vezes, 8 vezes, 6 vezes. Né? Claro que se tiver que cumprir essa tarefa, eu cumpro também com dignidade, né? Mas não acho razoável. Acho que a gente tem que renovar a política, a gente tem que abrir espaço para outras lideranças novas, que se eu for candidato todas as vezes, talvez elas não vão conseguir. E mais do que isso, o senhor tem que buscar uma coisa nova também, Então, né? eu estou muito decidido, já há muito tempo, eu quase mudei o meu título e disputei a eleição municipal de Curitiba há 4 anos atrás. Até porque o PT errou muito, chegou na véspera da eleição, não tinha Seu domicílio hoje candidato. continua Cruzeiro. Continua em Cruzeiro do Oeste. Eu moro há 45 anos na mesma casa e na mesma rua, que é muito raro na política, porque geralmente é um trampolim para enriquecer, né? Para ficar milionário, mas comigo não foi dessa forma. Né? Então eu estou decidido a uma disputa diferente, maior, ou ao governo do estado, ou a senador, ou a vice, ou a síndico de prédio, ou a prefeito. Eu vou, provavelmente, isso é bastante certo, disputar uma outra eleição. A eleição do Senado, suplementar, acontecendo, ela vai depender de uma decisão, imagino, até que nacional. Né? Porque não vai ser uma eleição qualquer, vai ser uma eleição para substituir o Sérgio Moro. O cara que, de forma ilegal, criminosa, prendeu o Lula, tirou ele da eleição, depois foi ministro do Bolsonaro, né, destruiu grande parte da indústria de construção no país, tentou destruir a Petrobras. Então é uma eleição com outras características. E eu acho que o PT não vai escolher quem é mais simpático, quem é mais bonito, quem é mais próximo de João ou de Pedro. O PT vai escolher o candidato que tiver mais condições de ganhar. Além do senhor, para ganhar, tem que ter Gleisi, apoio fora do PT. Não basta ter o apoio só do PT. Eu acredito que a Gleisi, o Requião, qualquer outro do PT que for candidato, tem 100% dos votos dos petistas. Então não é isso que está em disputa. O que está em disputa é quem tem mais apoio e voto fora do PT. Certo. Eu vou tentar convencer o presidente Lula com fatos, com argumentos, vou tentar convencer a direção nacional que eu consigo cumprir bem esse papel, que eu tenho apoios que vão muito além do PT, dentro de uma ideia de uma frente de partidos, de lideranças. Ricardo Barros está na tua cartilha? Ricardo Barros não, ele está dizendo que é candidato, né? Então se ele é candidato, ele vai ser mas também há um namoro com um concorrente. E hoje no Congresso o senhor transita bem entre eles. Exatamente. Nota que o senhor tem uma maleabilidade grande para os contatos e tal, isso é importante. Ao longo da minha vida toda, não é de agora isso se intensificou, eu fui criando relações, né, como o presidente Lula faz, como outras lideranças fazem, né, que vão além do PT. Eu fui prefeito 2 vezes, fui vice-presidente da Associação, né, de Municípios aqui do Paraná, então eu tenho prefeitos, inclusive prefeitos que vão ter candidatos do seu partido que vão estar me apoiando, que vão estar participando da disputa. Então isso me entusiasma, isso me anima, mas não é a nossa prioridade agora, né? A prioridade agora é preparar o partido para as eleições municipais. E fale-nos que essas são certas, vão acontecer sobre em outubro, elas aqui em Cascavel. Como eu disse, Cascavel... O senhor é cabo eleitoral da vereadora Lília, pelo que eu já senti. defendo, e Cascavel já pontua entre as cidades prioritárias do PT do Paraná e do PT nacional. O que significa isso? Muita gente ouve isso falar, os partidos falam em cidades mais importantes, mas toda cidade não é importante. Por que Cascavel é? Todas são importantes. Vou dar aqui um exemplo. Eu não consigo visitar durante a campanha as 399 cidades. Então eu vou ter que escolher algumas prioritárias, mais importantes, onde tem mais viabilidade, onde tem potencial de voto, para eu me dedicar, para eu participar. O presidente Lula não vai conseguir gravar vídeo para os 399 candidatos ou para os 5.500, né, a prefeito. Ele vai escolher algumas cidades. Cascavel vai estar lá como uma das prioritárias. Na hora de dividir o fundo partidário, por mais que seja um volume grande de recursos, não dá para atender todo mundo igual. Algumas cidades vão receber mais recursos, porque tem mais viabilidade, porque são cidades mais estratégicas, mais importantes. Então eu vejo, né, até porque em algumas cidades o PT não vai ter candidato, em algumas grandes, não vou poder adiantar aqui agora para não atrapalhar as negociações, Cascavel se destacando, e meu compromisso aqui com a Gladys, que é a presidente do PT, com as lideranças que me apoiaram na eleição passada, eu tive apoio da grande maioria da direção aqui do partido, meu compromisso com o Dalmina, com o Paulo Porto, é colocar Cascavel em destaque para ter aqui uma chapa de pré-candidatos a vereador e a vereadora desde já muito grande, eclética, espalhada pelos bairros, pelos segmentos mais diversos, e já para ter uma candidatura a prefeito ou a prefeita. Que bom que aqui a gente tem o Hernani, tem a Lília, já tem
um conjunto, o próprio Paulo Porto, né, de nomes que são lembrados. Para mim, todos eles são importantes, né? Todos eles têm a minha amizade, têm a minha confiança política. Não sou eu que vai decidir se é a Lília, se é o Paulo Porto, se é o Hernani, se é uma outra figura. É o próprio diretório municipal aqui, com talvez um ou outro partido aliado. Qualquer um deles que for escolhido, eu tenho certeza que o PT está bem representado e Cascavel vai ter uma alternativa, né, de opção política aqui, né, mais ligada ao presidente Lula, com mais familiaridade aos nossos programas sociais, às nossas ações que estão sendo feitas na saúde, na educação, né, e a cidade vai ter que decidir, né, se é importante e quer essa conexão maior com o governo federal. A gente achando bastante interessante que o senhor consegue conversar, dialogar, consegue se relacionar com o prefeito Paranhos numa similaridade, num nível muito satisfatório. E o Paranhos é uma liderança, e ele não é do mesmo grupo, em tese é do outro grupo. Eu tive esse cuidado, viu, desde o meu início, sempre. Então, assim, no meu gabinete lá de deputado, entrava na época que a gente rivalizava com o PSDB, do mesmo jeito o prefeito do PT e o prefeito do PSDB. Como entrou no meu gabinete, o vereador, a liderança, na época do PSL, que era o partido do ex-presidente, entrou o do PDT, o do PSB, o do PCdoB, né? O presidente Lula ensina isso. Ele veio aqui em Foz do Iguaçu e falou, né, que agora é hora da gente deixar de lado, né, como linha de frente as questões políticas, partidárias e eleitorais. Ele fez isso quando escolheu o vice, né? E observar o que é interessante para o país, para a população. Então, eu sempre tive com o Paranhos aquilo que eu tenho com todos os outros prefeitos, uma relação de respeito, uma relação de trabalho, e sou grato a ele por agora, claro, com a nossa vitória, estar me confiando um volume de tarefas maior. A gente já tinha parcerias, mesmo no período em que eu fui oposição, muitos recursos chegaram aqui para Cascavel e para a nossa região, né? Mas eu sempre tive esse cuidado, eu não faço política do conflito, eu não faço política, né, do ataque, da agressão pessoal, e nós somos deputados juntos, né? O Paranhos era deputado estadual, eu era deputado federal, coincidiu em dezenas de municípios, né, e nas eleições em que a gente era deputado, o prefeito comuns, né, de Rondon, por exemplo, né, que é uma cidade que eu tenho muito voto, lá próximo a Cianorte, apoiava ele e me apoiava. O prefeito lá de Querência do Norte apoiava ele e me apoiava. Então a gente subiu em palanque junto muitas vezes. O eleitor tem curiosidade, deputado, e aqui o nosso tempo já está... Viu, Gladys? Já vamos encerrando. Só um pouquinho, Gladys. A Gladys está ali na porta. Ela precisa ir embora e o deputado ainda não comeu. Assim, deputado de partidos diferentes, grupos diferentes, não trabalham juntos. Nós temos um deputado eleito por Cascavel, o senhor sabe, né? Que é o deputado Nelsinho Padovani. Como é que é o relacionamento de vocês lá? Tomei café com ele lá no cafezinho da Câmara essa semana. Uma relação de respeito, de parceria. A gente discute as questões do Estado. Ele pensa algumas coisas muito diferentes de mim, eu penso algumas coisas muito diferentes dele. Às vezes a gente até discute um pouco, troca ideia, mas dessa maneira, assim, saudável, respeitosa. Vocês já devem ter assistido as emissoras de TV, como a Globo News, né, a CNN, fazem lá aqueles pinga-fogo, né? Eu discuto com o líder do PL, que é o Altineu Cortez, que é do partido do Bolsonaro, de uma maneira serena, tranquila, como a gente está conversando aqui. Ele participa das mesmas reuniões que eu participo, entre todos os líderes. Nunca tivemos uma agressão, nunca tivemos uma troca de farpa. É lamentável que haja hoje um conjunto de 20, 30, 40 deputados que estão lá na Câmara para fazer palhaçada, para fazer pirotecnia, né, para fazer zoação na internet atrás de likes. Isso não acrescenta em nada às decisões que a gente tem que tomar para resolver o drama de quem está desempregado, de quem está passando fome, de quem trabalha e no final do mês não consegue pagar as contas. Então é muito ruim, e o Bolsonaro infelizmente contribui muito para isso, que o Brasil tenha, né, ganhado, né, numa parte da classe política essas características, né, da violência, da ameaça. Eu fico vendo lá os deputados agredir as mulheres, insultar a deputada só porque ela discorda de um requerimento que ele fez ou de uma palavra que ele colocou. Isso não é razoável e nós estamos denunciando todos eles ao Conselho de Ética.
já deve ter 10, 12 deputados e deputadas que estão respondendo, e o presidente Lira, junto com os líderes, os integrantes do Conselho de Ética, já nos garantiu que vai haver punição. Quem xingou, quem empurrou, quem agrediu, quem falseou, vai pagar por aquilo que fala. A gente não pode confundir, e há uma campanha na internet para confundir, liberdade de expressão com liberdade de cometer um crime de expressão. Eu não posso desejar a morte de uma outra pessoa, né? Eu não posso ameaçar, né, de morte um adversário político. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Por isso da sua denúncia contra eu não o Zé posso Trovão. ter uma atitude racista, misógina, né? Eu não posso ofender alguém pela cor dela, pela religião dela. E as pessoas acham que isso é liberdade de expressão. Quem que o deputado O denunciou? Zé Trovão. Zé Trovão? Deputado, é o deputado do PL de Santa Catarina. É um que gritão lá. andou Que ameaçando Isso. o presidente. Além de caluniar o presidente Lula, ele Entendi. o ameaçou de morte. Muito bem. Né? Então, isso não é liberdade de expressão. Eu tenho que lhe perguntar. Última pergunta, viu, Gladys? A última Creio pergunta. que... Mas mesmo a esses, eu nunca reagi Certo. com xingamentos, Não, sim, com sim. agressões. Tem os meios Eu legais faço para- lá o procedimento. Se ele Certo. encontrar comigo e quiser me cumprimentar, eu cumprimento ele sem problema. Não, se ele quiser discutir uma Se ideia, ele quiser um projeto, brigar, eu se ele discuto. quiser brigar, o senhor não vai brigar, né? Não, eu vou virar as costas e vou embora. Acho que foi o Estadão que publicou ontem uma matéria a seu respeito sobre essa proximidade do PP e do Republicanos com o governo em troca de cargos e a sua manifestação de defesa dos interesses do PT. Como é que vai resolver isso aí? O presidente precisa do apoio do PP. A imagem que se tem é que o PT ele é intransigente em determinados momentos nessa questão de divisão, nessa questão aí não estamos falando em dividir coisas ilícitas e ilegais, estamos falando tipo assim de ter atribuições, Espaço no governo. espaço. E como Responsabilidade, que você vai chegar no compromisso. meio termo O nisso PP aí? também quer. Você que é líder. A pergunta é muito boa. Eu fui eleito por unanimidade, né, por 81 deputados e deputadas, para ser líder da federação, que tem lá o PT, o PV, o PCdoB. Eu sou do PT, então assim, não tem como eu não defender a federação, não tem como eu não defender o PT. É minha obrigação, inclusive, né, se eu tivesse que silenciando. Agora, eu tenho compreensão da dificuldade da decisão que o presidente Lula tem que tomar, tenho muita confiança da habilidade, da experiência que ele tem, então ele vai achar uma solução boa, que é claro, e é isso que eu estou defendendo, que não tire do PT aqueles espaços mais importantes, relevantes, estratégicos, que são indispensáveis para ter um governo com a cara e com a marca do PT. Porque na eleição, o eleitor que votou, ele não tinha dúvida disso. Ele votou, né, no Lula para ter um governo com a cara, com as marcas do que foram os governos do PT, do que é as características do presidente Lula. Eu não acho incompatível eu defender isso e, ao mesmo tempo, eu entender que é positiva a vinda de outros partidos e que alguém vai ter que ceder. O que não pode é só o PT ceder. Se o PT vai ceder, os outros partidos também, que estão desde a primeira hora, que participaram da campanha, aqui e acolá, alguns mais, outros menos, vão ter que ceder. E esse gesto, ele vai ser bom, não é para o Lula, não é para o governo, ele vai ser bom para o país. Nós vamos criar um ambiente de harmonia ali no Congresso, de uma ampla maioria, para aprovar as medidas que o país necessita. Ou o Brasil não precisa da reforma tributária, né? Ou a gente não tem que melhorar o ambiente econômico ainda mais, né? Ou a gente não precisa avançar nas políticas da educação. Grande parte das decisões de governo, eu fui prefeito, sei disso, depende, né, do Congresso, depende de alterar uma lei. E o próprio orçamento, né? Como eu disse no início, quem faz o orçamento é o governo, ele apresenta, mas quem dá a palavra final, quem altera, é o Congresso. Então, se a gente quer colocar a educação de novo como uma grande prioridade, nós vamos fazer isso, ampliar em muito investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia, inovação. Se a gente quer ver o país voltar a apoiar o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio agricultor, tem que ter orçamento. Para ter orçamento, tem que ter maioria política. E eu acho que está muito perto disso ser concluído, sabe, de forma qualificada. O governo vai ter dos 513 deputados ali, 380, 390, votando em quase todas votações, mas votando 100% naquelas que são de país, estratégicos, importantes, como eles já fizeram. Eles aprovaram a PEC da transição do Bolsa Família, senão não teria Bolsa Família esse ano, né? Foram eles que aprovaram o novo regime fiscal sustentável, as mudanças no CARF, a educação integral, o Mais Médico, Minha Casa Minha Vida.
teve lá os votos do PP, do Republicanos, do União Brasil, quase Sim. que 80%, 90%. E teve 30 votos em quase todas as votações do PL, da oposição, né, do partido do presidente anterior. Miguel, eu preciso fazer mais uma pergunta. A Gladys vai nos matar, Tá, viu? tudo Mas bem, eu preciso fazer uma também. O senhor falou dessa questão partidária, mas teve uma votação que o senhor faltou. E o presidente ele puxou a orelha, pelo que eu soube. Não puxou a orelha. Ele não me puxou a orelha. Porque ele perdeu por um voto. E o senhor faltou na votação que pretendia prorrogar os incentivos fiscais para a indústria automobilística no Nordeste. E isso, a não aprovação, obviamente, beneficiou o Paraná. O senhor foi bairrista ou foi descuidado nesse processo? Eu estava presente, inclusive estava ao lado do presidente Lira, né, acompanhando a coordenação dos trabalhos, né, e na hora da decisão, ali imprensado entre o pedido do governo, que não foi do presidente Lula, foi uma decisão de governo, né, que beneficia 2 empresas apenas, uma em Pernambuco e uma na Bahia, e o pedido da bancada do Paraná, das lideranças empresariais do nosso estado, eu decidi me ausentar, que era um jeito de ajudar o Paraná. Porque eu me Então foi bairrista. eu me ausentando seria um voto a menos para chegar aos 308. Que ia ser O que aconteceu é que foram 307 votos. Aconteceu. Né? Mas por que o presidente não ficou bravo, não puxou a orelha de ninguém? Porque vários deputados do Nordeste, por descuido, faltaram, não estavam realmente ali presentes. Poderia então, ter sido diferente. com a alteração feita no Senado, é certa, é fácil, Certo. né, a mudança na Câmara dos Deputados. O presidente Lula me conhece desde criança. É claro que ele teria até a liberdade de puxar a minha orelha, mas não foi, né, nesse nível que os jornais colocaram, não. A minha última, e assim acabamos, né? Para tranquilidade da Gladys, eu estava dizendo aqui que o horário está estourado. O Prêmio Congresso em Foco, destaque, isso custa muito dinheiro para o deputado? Não custa nada. Custa tempo, energia, esforço. Quero, inclusive, pedir voto aqui. Como é que funciona A partir isso? do dia 6, né, à meia-noite, começa o processo de votação. Ele é uma votação online. Cada e-mail, cada CPF dá direito a um voto, né? Eu fui, no ano passado, o deputado federal mais votado do Paraná, entre os melhores da Câmara, e fui também o primeiro colocado entre ali o segmento em defesa da educação. Então eu não quero perder o posto, eu quero continuar sendo o mais votado, por isso eu vou pedir voto aqui, é só digitar lá Congresso em Foco, a partir do dia 6, à meia-noite, né? E fiquei entre os 20 mais votados do Brasil. Entre os 513, eu fiquei entre os 20 mais votados do Brasil. E além da votação na internet, tem uma votação dos jornalistas. Tem lá um grupo de 20, 30 jornalistas que cobram a Câmara. Depois o deputado vai lá, recebe um prêmio, tem uma publicidade, uma divulgação. Não é ego, não, é para Não, é só para esclarecer. para animar a tropa. E acha que isso custa dinheiro, mas não tem nada a ver. O critério é totalmente mas existe muito prêmio que custa dinheiro, viu? Às vezes alguém tenta me vender um, mas nesse caso é gratuito, viu? Deputado, pelo contrário, a gente ganha uma janta, ganha um momento lá de confraternização. Deputado, agradecemos a sua gentileza de nos atender, dar uma atenção para os pobres, né? Porque você não só fica indo lá no Jorjão Guirado, só vai lá no Cantine e tal, né? Mas não é verdade. O pessoal da CNN, da Globo News vão ficar com ciúmes. Então, aqui hoje. E até uma breve oportunidade aí para a gente continuar fazendo esses balanços, que de repente, se não demora muito, até a entrevista é mais curta, né? Não demora muito, ela é mais comprida aí. Fique à vontade para as suas palavras finais aí, os nossos amigos do nosso podcast. Miguel, queria agradecer você, o Jadir, toda a equipe aqui do Preto no Branco, parabenizar vocês, sabe? É muito importante o Brasil ter, né, meios de comunicação locais, regionais, estaduais, né, que possam repercutir os temas locais, né? Eu, às vezes, sinto falta lá em Brasília de poder falar de coisas que a gente falou aqui e também pela maneira, né, crítica, imparcial, direta que vocês fazem aqui, né? Todo o trabalho de vocês, né? Apesar de ser preto no branco, vocês não são chapa branca. Não. Hoje eu recebi de um internauta, amigo nosso, doutor Armando Souza, um advogado, uma crítica feroz. Ele disse que o preto no branco, Jadir, até vou retransmitir aqui na frente do deputado, é canhoto, esquerda, e não tem ninguém para falar da direita aqui no nosso jornal. Tudo tem a ver com o esquerda, ele falou. E que ele não vai assinar mais o jornal. Eu acho que ele não deve estar lendo nem a sua coluna e nem a minha, porque eu faço críticas, sim, tenho um posicionamento crítico ao ex-presidente Bolsonaro, é verdade. Não escondo de ninguém, que nunca morri de amores por ele,
Mas eu faço críticas ao governo do PT. Mas no teu espaço. No meu espaço. Na tua opinião. E a opinião Faz parte, minha. tá? É dentro do quadradinho de colunista. É Certo. minha opinião pessoal, não é a opinião Muito bem. do jornal. Fez a do pedágio hoje. Tem muito disso, né, deputado? O senhor certamente convive com bastante desse tipo de situação, né? O pessoal radicaliza. Mas é muito importante, sabe? Continuem, né, apostando aí, né, na notícia local, regional. Com né? certeza. O povo agradece e a gente também participa. Jadir, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Miguel. Agradecemos Até a mais. todos que estiveram conosco em mais um podcast Batendo Guizo. Um grande abraço, até a próxima. Thank you.